Ok. Bom, pessoal, vocês devem ter visto que eu corrigi as listas. Vocês devem receber uma notificação, né? Quando eu corrijo, né? Sim, chega primeiro. Beleza. Bom, aproveitando esse comentário, para criar aquele Google Classroom, eu criei uma conta do Gmail separado para mim, tá? Para não misturar com a minha principal. Então, se vocês mandam algum comentário lá, não chega para mim, tá? Porque eu não estou recebendo notificações daquela conta, deixei desativado. Por isso que as conversas aqui é para ficar tudo no Slack, tá? Não mandem mensagem pelo Classroom, por favor. Ok. Bom, corrigi as listas, elas estão boas. Mandei uns comentários com um probleminha aqui ou ali em algumas que podia melhorar, ou um erro, alguma coisa que ficou faltando. Se vocês tiverem alguma dúvida no que eu comentei lá, depois vocês me dão um toque, tá? Mas, de forma geral, estava boa. Tirei um pouquinho de ponto numa ou no outra, porque alguma coisa ficou um pouco torta, ficou faltando, ficou um pouco menos precisa, mas não tenho nenhuma crítica mais explícita a fazer, não. Talvez a única coisa, mas é de uma lista mais antiga, né? Já, de lá para cá vocês já trabalharam um pouco mais. Naquela dos arquivos de entrada e saída, o exercício pedia para escrever todos os dados num arquivo só, né? 3 linhas ou 3 colunas. E teve gente aí que fez 3 arquivos. Mais de um aluno fez isso. Aí não é adequado, tá? Ficar gerando vários arquivos não é legal, por organização. O legal é você ter tudo num arquivo só, porque é parte de uma conta só. É mais adequado assim. E a lista era para treinar você ser capaz de fazer isso também de qualquer forma, né? Então, tirei um pouco de ponto nesses detalhes. Boa tarde, pessoal que chegou agora. Dora e Thiago, né? Ok, pessoal. Bom, estava falando aqui, para quem chegou agora, tá falando que eu corrigi a lista, mandei uns comentários lá no Google Classroom. Se vocês tiverem alguma dúvida no que eu comentei, me avisem que a gente discute para tirar as dúvidas, tá? Bom, fora isso, eu acho que um aluno, né, acho que foi o Francisco, que mandou a lista 5 já? Não, não fui eu, não. Quem que mandou? Esqueci, Thiago ou Gabriel? Acho que fui eu. No meu eu só coloquei um arquivo, mas eu ainda não enviei, não. Eu não consegui fazer a segunda questão ainda. Tá, foi o Gabriel. Tá legal. Acho que o seu tá certinho, não tirei nenhum ponto, mas tá um pouco bagunçado, tá? Tentando dar uma organizada melhor ali, tá muito vai e vem algumas coisas ali. Talvez é para organizar um pouco mais. Não sei se foi a impressão minha, que eu tô cansado também, mas achei um pouquinho bagunçado a organização só. Depois eu olho de novo, tá? Tô falando agora, mas também tava corrigindo agora antes da aula, então já tô um pouco cansado hoje. Ok. Bom, fora isso, vamos lá. Para hoje, a única coisa que eu tenho preparada é transformada de Fourier, se vocês quiserem que eu já comece a adiantar um pouco o assunto. Mas antes de falar sobre isso, eu queria abrir para vocês dúvidas, dificuldades no que estão fazendo agora, nas listas. O Hélio me mandou uma mensagem agora, parece que a dele está quase pronta, tem um pequeno errinho ali que eu já achei. Não sei se você encontrou o erro, Hélio, que eu te mandei uma última mensagem agora, faz poucos minutos. Eu acabei de ler, mas ainda não parei para olhar não, que eu vim para aula. Mas eu acho que eu saquei qual que é o erro. Eu preciso, no return da minha primeira função... Não. Na definição da sua função, no protótipo, tá faltando uma letra lá. Def, y', aí no parênteses, os parâmetros, tá faltando um parâmetro. Não, acho que eu saquei. Tá. Vou Mas ver eu se olhei o resto do seu código, tá tudo certo. Eu acho que é só isso que tá errado. Então já tá bem avançado, tá tranquilo. Falta o segundo exercício. O segundo exercício em termos conceituais, é tão difícil quanto o primeiro. O que é mais difícil é que tem a parte geométrica, tem que implementar aquele treco todo lá, que tem umas dificuldades mais de mão na massa, né? De escrever um negócio que é um pouco mais extenso. Mas quem fez o primeiro, acho que não vai ter muita dificuldade em fazer o segundo. Só aumenta o número de variáveis um pouquinho e tem que fazer lá o produto vetorial no papel, né? Você coloca no código só o resultado das contas, né? E a gente ainda pode entregar no domingo, né, professor? Porque tem uma outra lista também para resolver. Ai, estamos bem cansados. Pode. Mas eu não vou baixar o ritmo, não, tá? Eu tô colocando aqui em vocês um ritmo mais forte que eu fiz em semestres anteriores, porque
na minha experiência, dá. Tá? Então, estou cada semestre tentando impor um ritmo um pouquinho maior, que eu vou vendo a dificuldade de cada exercício, quanto de fato é difícil fazer cada exercício, tentando estabelecer um ritmo adequado. Então, Tranquilão, professor. cada semestre que passa, eu estou tentando acertar esse ritmo. Tá? Bom, ok. Deixa eu abrir para a pergunta de novo. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário, alguma dificuldade que queira discutir? Professor, no item A, você pede para fazer à mão, né? Tem que enviar para você também ou não? Sim, manda uma foto, alguma coisa assim. Tá? Ok. Ok. Mais alguma coisa, gente? Pode mandar a foto, ou se for mandar um arquivo Jupyter, por exemplo, pode mandar até o LaTeX, né? São poucas linhas a conta, né? A conta não é muito extensa. Você pode só ilustrar as passagens no LaTeX do Jupyter, por exemplo. Mas pode mandar a foto também, tanto faz. Mais nenhum comentário? Não? Bom. Vamos falar um pouco de transformada de Fourier, então? Posso começar com a parte conceitual, a parte mais fundamental, e a gente fazer um primeiro exercício sobre o assunto, mas eu não vou passar uma lista ainda. Tá? Eu passo essa segunda-feira para a gente poder ter o que discutir na quarta. Ou preparo a lista amanhã. Amanhã não vou conseguir preparar a lista, não. Eu passo a lista na segunda-feira, um exercício para vocês tentarem fazer para quarta-feira. Tá? A gente começa hoje. Pode ser? Beleza, professor. Beleza, professor. Bom, então vamos lá. A parte de transformada de Fourier, deve ter alguns vídeos no meu playlist lá do YouTube, não me lembro se tem alguma coisa lá, talvez tenha. Mas vocês vão ver que tem algumas peculiaridades na transformada de Fourier que são um pouco chatas se você for chato. E eu sou chato, né? Então, eu gosto, por exemplo, a gente vai fazer a transformada de Fourier de uma gaussiana, por exemplo. Então, quem fez lá física matemática, né, sabe que a transformada de Fourier de uma gaussiana é outra gaussiana, né? Uma gaussiana larga no espaço real, ela é fina no espaço K, que é basicamente a origem do princípio de incerteza na quântica também, né, entre o espaço real e o espaço recíproco. Então, quando eu quero fazer a transformada de Fourier de uma gaussiana numericamente para testar se o meu código está certo, eu vou lá e quero fazer o gráfico antes, né, a função f de x, e aí eu vou fazer a transformada de Fourier para obter o f de k, e tem que dar uma gaussiana também, uma gaussiana em x, uma gaussiana em k. Nada mais natural. Eu quero fazer esse teste e eu quero ver isso, né? Vou plotar as duas funções e eu quero ver, de fato, as duas gaussianas que me dão a certeza de que o código está certo. Depende de como você faz o código, tá um probleminha de visualização. Você vai ver, uma gaussiana no espaço real vai estar certa, porque vai ser o seu parâmetro de entrada, basicamente. Agora, a gaussiana no espaço K, né, transformada no espaço K, se você plotar ela sem prestar muita atenção em como é que funciona a transformada de Fourier numérica, você não vai ver uma gaussiana, você vai ver até vai ver uma gaussiana, mas com uma ruideira em cima, né, com uma oscilação, uma gaussiana com uma envoltória e uma oscilação dentro da envoltória. Isso é basicamente consequência de uma fase. Tá? A sua transformada de Fourier da gaussiana vai acabar sendo a transformada correta, né, que é a gaussiana no espaço K, só que multiplicada por uma fase que depende de K, uma exponencial de I alguma coisa K. E é essa fase que você está vendo oscilar lá dentro. E, na teoria, essa fase não aparece. E a razão do porquê aparece essa fase, quando a gente faz a transformada de Fourier numérica, ela é bem delicada e não é todo mundo que percebe. Tá? E ela só é um problema de visualização. A fase ela não está errada. É uma questão de escolha de origem de coordenadas, basicamente. E essa escolha é crítica caso você queira fazer essa visualização. Se você não quiser fazer a visualização, né, você nem vai perceber que essa fase existe. Então, toda vez que eu vou dar aula sobre FFT, é um pouco delicada essa questão, porque a gente quer ver as coisas, quer testar e ver que está funcionando, e para isso precisa corrigir essa fase para visualizar.
Mas para, de fato, fazer conta com a FFT, com a transformada de Fourier numérica, você não precisa realmente se preocupar com essa fase. Ela está lá, e ela é correta, porque é esse lance da origem do sistema de coordenadas, mas não é necessário você se preocupar com ela o tempo inteiro. Você pode deixá-la lá, porque está embutida no cálculo, mas na hora de visualizar se o seu resultado está certo, você pode querer corrigir a fase. Então eu vou apresentar os fundamentos da transformada de Fourier e vou chamar a atenção de aonde surge essa fase, por que surge essa fase, e só lembrando desse fato, que essa fase a gente vai poder ignorar ela em trabalhos reais, a gente só vai precisar fazer a correção dessa fase caso a gente queira visualizar. E a gente, com frequência, vai querer visualizar a transformada de Fourier. Então, se não corrigir a fase, acaba achando que tem algo errado onde não tem nada errado. Tá? Tudo bem? Vamos lá. Então, eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu só trocar as janelas de lugar aqui. Ok. Perdão, estou vendo aqui só que o meu PDF, meu arquivo do LibreOffice deu um probleminha. Eu vou trocar pelo PDF. Peraí. Compartilhar. Qualquer coisa, eu estou com o tablet aqui. Bom, eu vou... Na verdade, eu acho que eu vou começar pelo tablet, tá? Para ficar um pouco mais claro. Já eu volto para as contas aqui no... Bom, deixa eu começar perguntando, na verdade. Todo mundo se lembra da transformada de Fourier? Vocês lembram das propriedades, dos fundamentos dela? Não totalmente, eu lembro em partes ela. Vocês lembram para que serve? Para sair do espaço da posição para os espaços dos momentos. Isso, mas para quê? Bom, tem a aplicação dela em estado sólido, né? Aplicando ela em estado sólido, você consegue ver a rede de difração e tudo mais. Padrões de difração e tudo mais. Sim, por exemplo, quando você faz um experimento de difração, o que você está vendo é a transformada de Fourier, de fato. Mas para resolver equações, ela é útil para resolver algum tipo de equação? EDO, né? Isso, perfeito. Ela é muito útil para resolver EDOs, né? Porque na física, quase tudo, no final, se remete a resolver EDOs, né? De uma forma ou de outra. Então, para que serve? A física serve para resolver EDOs, basicamente. Bom, vamos lá. Então, a transformada de Fourier é basicamente esse lance. Você tem uma certa função f de x e a gente vai calcular a transformada dela para obter uma função. E aí a notação pode mudar um pouco, dependendo do livro que vocês vão seguir. Alguém pode escrever um f maiúsculo de k ou um f tilde de k. Perdão. Certo? Então, a transformada de Fourier de f é o f de x é o f de k. Aí você pode escrever f maiúsculo, pode escrever f til, ou pode deixar só f minúsculo e o argumento da função te diz se é a função no espaço real ou a função no espaço k. Ok, e o que é a transformada de Fourier? Como é que eu calculo? Vamos usar essa notação aqui. O f til de k, como que é a transformada de Fourier em termos do f de x? Vocês lembram? É uma integral do quê? Do f1 de k? Não, eu estou calculando o f de k a partir do f de x. É uma integral. F de x exponencial de ik. Menos ik, alguma coisa. Né? Isso. Menos ikx. ikx. Isso. F de x
dx. A princípio, no limite de Não menos a sobre mais 2π, infinito. né? Não, é boa pergunta, tá? Veja que eu deixei um espaço em branco aqui na frente, mas isso aí também é uma boa pergunta. Se você, depende do livro que você vai seguir, alguém pode colocar um fator 2π aqui, né? Mas vocês lembram que esse K, o vetor no espaço recíproco, se for pensar em ondas, né? É como se fosse o vetor de onda. E o K você pode escrever como 2π sobre lambda, por exemplo, né? Daí aparece o fator 2π. Se você fizer... Aqui eu estou fazendo a transformada de x para k, então toda vez que a sua função está no espaço real, x, a gente costuma usar o k para definir o espaço recíproco, tá? Nesse lance de que o k é o vetor de onda, né? Então é o 2π sobre lambda, tem uma representação... o x tem unidade de metros, o k tem unidade de 1 sobre metro. Agora, se eu estou no espaço de tempo, a transformada de Fourier do f de t, aqui fica mais claro esse lance do 2π. O f de t, quando eu faço a transformada de Fourier, a gente costuma escrever f de ômega, né? Que o inverso do tempo é a frequência, então a gente escreve ômega. Mas ao invés de escrever ômega, que é a frequência angular, eu poderia escrever a frequência linear, que é o f', né? Aí ômega é 2πf. Então imagina que no lugar do k aqui eu tenho o ômega, porque eu estou fazendo transformada do tempo, né? Aí eu posso colocar menos i ômega t, ou posso colocar menos i 2π ft, onde f é a frequência linear e não a função f. Cuidado. Daí surge essa questão, se coloca o 2π ou não. Se a quantidade que está aqui, o k, é uma quantidade angular, no sentido de frequência angular, ou se é uma quantidade linear, no sentido da frequência padrão. Sacou? Então, do jeito que está aqui, a unidade do k é radiano por metro. Certo? Se eu colocasse o 2πkx, a unidade do k seria só 1 sobre metro, sem o radiano. Ok? Saquei, entendi. Beleza. A outra coisa é o pré-fator que aparece aqui na frente, que tem uma certa arbitrariedade. Eu não preciso definir nenhum fator aqui na frente, mas é comum definir um fator aqui na frente. Tá? Basicamente, é uma norma que aparece aqui e depende da área que você trabalha, pessoas usam normas diferentes. Os matemáticos usam uma certa norma aqui na frente, os físicos usam outras, o pessoal da computação usa outra. Então, quando você for fazer a transformada de Fourier numérica, né, que a gente vai ver daqui a pouco, é importante prestar atenção na biblioteca que você está usando, na documentação dela, em qual é a norma que aquela biblioteca está usando para definir a transformada de Fourier. Tá? Ok. Bom, para introduzir essa questão da norma, vale já aqui um recado, que ao invés de considerar que a integral vai de menos a mais infinito, eu vou considerar que o meu espaço x, ele é periódico. Então, ele começa aqui em zero, eu vou começar de zero. Ele começa em 0 a L, e esse aqui vai ser o meu domínio, e depois ele vai ser periódico. Então, é um espaço com periodicidade L. Então, eu vou colocar aqui que a minha integral, ela vai de 0 a L, porque eu não preciso, né? A integral de 0 a L é igual à integral de L a 2L. Então, basta eu trabalhar no domínio mínimo aqui, né? Que vai de 0 a L. E aí a gente consegue definir, então, essa norma que aparece aqui na frente. As opções são não colocar nada, a norma é igual a 1, ou eu posso colocar a norma igual a 1 sobre L, ou eu posso colocar a norma igual a 1 sobre raiz de L. Essas são as três opções comuns, tá? 1 sobre L ou 1 sobre raiz de L. Qual é a norma que a gente gosta de usar, que eu gosto de usar? Eu mesmo, professor Gerson, qual é a norma que eu gosto de usar se eu pudesse usar? A norma que eu gosto de usar é aquela na qual a unidade da função f é a mesma unidade que a unidade da função f tilde é a mesma unidade que a função f. Certo? Então, pensa em x como distância, k
como 1 sobre distância. E o F tem alguma unidade, tá? A gente não sabe o que é esse F, é alguma unidade. Vamos chamar de unidades de F. Vocês conseguem entender qual é a norma que eu tenho que colocar aqui nessas 3 opções para que o F til e o F tenham a mesma unidade? Façam análise dimensional da integral. Seria 1 sobre raiz de L, não? Não. O x tem unidade de metro, o k tem unidade de 1 sobre metro. Então, kx é adimensional, né? Tem que ser, porque está dentro da exponencial, o argumento tem que ser adimensional. A exponencial em si, ela é adimensional, naturalmente, né? O f tem unidades de f, seja lá o que é. Qual é a unidade de dx? Metro. Metro. Então, o que eu tenho que colocar aqui para matar a unidade de dx? 1 sobre L. 1 sobre L. Então, se eu coloco 1 sobre L, a unidade de f til vai ser igual à unidade de f, porque a unidade de dx está cancelando com a unidade de L. Então, sobra só a unidade de f, seja lá o que f for. Certo? Então, essa é a escolha que se eu tivesse poder de fazer todo mundo seguir a mesma unidade no mundo inteiro, eu mandaria todo mundo usar esta regra aqui, tá? Porque é prático para fazer análise dimensional. Simplesmente facilita a sua vida na hora de fazer esse tipo de análise, tá? Se você coloca a fase igual a 1, a unidade de f til vai ser a unidade de f vezes dx, vezes metro, nesse caso. Se você coloca 1 sobre raiz de L, a unidade de f til vai ser a unidade de f vezes raiz de metro, que aí é pior ainda, é um negócio mais bizarro, né? Mas essa escolha aqui, 1 sobre raiz de L, é uma das mais comuns, porque é a chamada escolha simétrica. Vou tentar ilustrar o porquê já já. Mas, de novo, a que eu mais gosto é 1 sobre L. Para deixar genérica essa discussão, vamos chamar essa norma de N. Esse N pode ser 1 sobre raiz de L ou L. Ok. Então, alguém ia falar alguma coisa? Pode falar. Bom, professor, isso vai depender do problema e do sistema que a gente for estar modelando, for estar trabalhando, certo? Ou pode ser geral? Geral. Completamente geral. Você tem que ser consistente nas suas escolhas, mas é geral. É assim, achei que ia variar, dependendo do problema que eu fosse estar resolvendo, se fosse um problema, sei lá, físico ou um problema de matemática pura ou alguma coisa assim. Não. As implementações no NumPy e no SciPy vão te permitir escolher isso. Então, não tem. Agora, se você estiver usando resultados de outra pessoa, você tem que olhar aqui a opção que a pessoa escolheu. Então, você está pegando um código de outra pessoa e vai usar os resultados dela para trabalhar, por exemplo, você tem que tomar cuidado de ser coerente com a escolha que a outra pessoa fez também. Quando você está trabalhando em colaboração ou pegando um código da internet que já faz alguma coisa, você tem que manter a coerência, tá? Isso é importante. Mas é uma questão só de coerência entre o que você está fazendo. Ok? Bom, então, essa equação aqui é a chamada transformada, é a transformada de Fourier, né? Então, essa aqui é a transformada, vamos chamar de transformada direta, né? Que é a transformada de x, do espaço x para o espaço k. Agora eu preciso definir quem é a inversa. Quem é a transformada inversa. Tá? Bom, acho que só para discutir a definição das transformadas, vamos manter aqui conceitualmente, por enquanto, essas integrais como se elas fossem de menos a mais infinito. Depois eu volto nesse lance do L. Tá? Então, como é que eu defino a transformada inversa? Eu quero achar uma expressão para o f de x em termos do f de k, invertendo essa relação, né? Eu quero inverter essa expressão.
é muito parecido com a maneira com que vocês devem ter deduzido lá em cálculo 2 ou 3 os coeficientes da série de Taylor, né? Que você vai tentando isolar os coeficientes CNs, tomando derivadas, coisas assim. Aqui não é para tomar derivada, aqui o lance é usar a ortogonalidade entre ondas planas. Vocês chegaram a deduzir a expressão da inversa em algum curso de cálculo ou de física matemática? Se não me engano, em Fismate 1 eu fiz. Se não me Vocês engano, lembram você lembra qual é o processo? não, de cabeça assim eu não lembro. Tá. Tô na dúvida aqui, eu tô achando que é melhor eu deixar de 0 a L mesmo, fica mais claro. Perdão, gente. Tô pensando em qual forma mais elegante. Bom, o lance é o seguinte, a gente vai ter que usar o seguinte resultado que eu não vou demonstrar aqui, mas é mais ou menos óbvio. A integral de 0 a L da exponencial de menos I K menos K' x dx, quanto que é essa integral aqui? É a delta de K'linha? É uma delta de K', mas tem que tomar cuidado com a norma. Vamos lá, vou pôr aqui a delta, vai ser uma delta de K menos K'. Basicamente, para K diferente de K', essa integral dá zero. Tá? Dá para fazer isso fácil, vocês calcularem isso daqui, expandir em senos e cossenos, dá para ver. Então, para K diferente de K', essa integral dá zero. Mas para K igual a K', quanto que dá essa integral? Quando K for igual a K', essa integral dá L. Então, tem um L aqui. Ó. Certo? Perdão. Aqui eu coloquei a delta errada. É uma delta, do jeito que está aqui, é uma delta de Kronecker, né? Delta de K'. Tá? Então, você tem esse resultado. Tem um L aqui na frente por conta dessa... por conta da norma, né? Quando K for igual a K', a exponencial dá 1, então a integral de 0 a L dá L. Certo? Tá, então o que a gente vai fazer? Eu posso pegar essa expressão aqui, multiplicar pela exponencial de IK' e fazer essa integral. Então, se você faz isso, o que você vai obter? Ó? Vamos fazer a seguinte conta. Integral da exponencial de IK' x, perdão, aqui dx, tá certo. Peraí, o que eu estou fazendo de errado aqui? Estou fazendo coisa errada aqui, gente, perdão. Estou fazendo a derivação no sentido oposto, né? Estou fazendo a derivação no sentido oposto, como se eu tivesse definido a integral a inversa e tivesse querendo deduzir a integral direta, tá? Inverti as bolas aqui. Então aqui eu tenho que, na verdade, deixar o K fixo e colocar x menos x' para poder fazer essa conta direito. Deixa eu ver se eu não estou louco aqui, peraí. Eu tenho que multiplicar eu não posso multiplicar por IK' x, porque x já está integrado. Tem que multiplicar por um x' e um K fixo. Aí vai ficar assim, ó. Tem que fazer EIK x' de f de K dx', né? Se eu colocar isso daqui, agora eu troco esse f de K por aquele objeto que está ali. O n é uma constante, sai da integral, né? Isso. Aí você vai colocar aqui, peraí, deixa eu ver se eu estou fazendo certo. Tô.
Aí, tá certo. Aí você vai ter aqui, ó, a integral em dx. Aí eu vou separar aqui a integral em dx'. Perdão, só colocar aqui antes. O f de x eu vou colocar aqui. E agora aqui tudo que depende de x'. Integral dx' da exponencial de menos i k x menos x'. Certo? Ok. Agora tá certo. Tá? Agora, esta integral aqui, sim. Agora, é essa integral que eu tenho que avaliar como é que fica a ortogonalidade dela. Né? Então, essa integral vai dar uma delta em x menos x'. Isso. Vai dar uma delta. Então, essa integral dá uma delta de x menos x'. Então, isso daqui fica n integral dx f de x delta x menos x'. Bom, a integral da delta é trivial, vai dar simplesmente o f de x' vezes n. Então, se eu isolar esse cara aqui agora, a gente chega aqui o f de x' é o quê? Vou passar bom, vou trocar o x' por x já, tá? Para ficar mais elegante. Vai ficar, vou passar o n dividindo, então vai ficar 1 sobre n integral deste objeto aqui, né? Mas aí estou trocando o x por x'. F de k dx. Não. Gente, perdão, estou fazendo alguma besteira feia aqui, que vocês não estão... O que eu estou fazendo de errado aqui? Professor, o erro não está na hora de integrar a delta ali? Porque vai ser a função no ponto, né? Isso, então. Eu isolei aqui, vai ser a função f de x'. Mas eu estou fazendo uma coisa muito boba aqui. O que eu estou fazendo de errado? Tem o f de k igual a n integral de f de x. Agora, o f de x vai ser uma integral do f de k. Por que eu estou integrando em x' aqui, mas deveria ser integral em k. Fiz algo muito bobo aqui, gente, perdão. Consequências de não ter preparado direito. Eu quero isolar o f de x. E para isso eu tenho que integrar em k, na verdade. Estou fazendo tudo errado. Eu tenho que pegar essa integral aqui, pegar o f til de k, multiplicar por i k x' e integrar em k. Não faz sentido integrar em x aqui. Aí sim, agora eu pego esse f til, coloco aqui. Isso vai dar n. Vamos colocar aqui a integral, de novo, a integral em dx primeiro. O f de x pode deixar aqui. Agora a integral em k, né? Vai ter a exponencial de kx' que está aqui e essa daqui,
né? Então vai ficar integral de I, o comum entre eles é o K. Agora sim fica x' menos x. Isso. Tá? Agora sim, agora tá certo. Esta integral, quando x for igual a x', ela é finita. Quando x for diferente de x', ela é zero. Então esta integral aqui, essa sim é a delta de x menos x'. Tá? Então isso daqui dá simplesmente n f x'. Agora tá certo, gente, perdão. Eu inverti a integração por algum motivo ali, me baguncei na história. Então agora, se eu isolar o f de x' e trocar o x' por x para ficar mais elegante, eu venho aqui e escrevo que o f de x é 1 sobre n integral do f til de k exponencial de ikx, porque eu troquei o x por x', dk. E essa daqui é a transformada inversa. Certo? Ok? Então vejam, o n que estava aqui, isso que eu queria chamar a atenção. O n que estava ali embaixo, perdão, aqui em cima, agora ele aparece aqui embaixo. Então essa é a consistência que você precisa ter nas suas contas. Isso que eu queria chamar a atenção. A escolha da sua norma aqui implica na escolha na inversa também. Perceberam? Então essa daqui é a inversa. Então o que acontece? Se eu colocar o n igual a 1 na transformada direta, na transformada inversa também vai ser 1 a norma. Tá? Acaba ficando igual. Não é para ficar igual, acho que eu perdi um fator aqui de novo. Saco. Que fator que eu perdi aqui? Faltou um fator aqui, que é o fator de distância, fator de volume, né? Que é o... Gente, perdão. Estou esquecendo de alguma coisa aqui nessa conta. Isso aqui não tá certo. Tá faltando um fator aqui, tá? Vamos fazer o seguinte, em vez de eu ficar mostrando aqui, vamos voltar para minha apresentação, porque lá estava pronta. Queria mostrar de outro jeito aqui e acabei me enrolando. Vamos voltar para cá, gente, perdão. Depois a gente revê ele. É porque aqui eu já estou indo direto para a forma discreta. E aí eu queria ficar na contínua antes para a gente deduzir algumas coisas. Só que eu tenho que preparar para ver o que eu estou esquecendo ali. Bom, vamos lá. Então vamos por aqui que está pronto e aqui não tem erro. Então, a primeira coisa aqui, a gente vai definir, vamos trabalhar nesse sistema, que eu tenho uma certa função f de x, e ela está nesse domínio periódico de 0 a L. Aqui eu vou definir de x0 até xn. Tá? Não coloquei a origem em 0. Tá? A origem está em x0. E ela vai até xn e a distância entre x0 e xn é L. E aí eu tenho os meus pontos discretos, x1, x2, até xn. Então, na minha escolha, os pontos discretos vão ser xj igual a x0 mais j dx. Então, dx é o passo entre os pontos. E eu vou considerar que o meu sistema é periódico. Então, o f de x mais L é igual ao f de x. Tá? E, naturalmente, esse meu sistema tem tamanho L, o xn é o x0 mais L. Né? Xn é o x0 mais L. Tá aqui. Então, daqui a gente tira que o tamanho L é n vezes ΔX, ou ΔX é L sobre n. Lembra que eu falei nas aulas passadas que, para cada problema que você cria uma discretização, você tem que tomar cuidado com essa notação,
para definir a relação entre o tamanho e o passo e o n. Então, dependendo de como é que você começa e termina aqui, né? Se você termina em n mais 1 ou n menos 1, para cada problema é mais interessante escolher de um jeito ou de outro. Então, você tem que anotar isso para saber se está escolhendo da forma adequada para você. Tá. Bom, então aqui o truque é, em vez de escrever na forma da transformada de Fourier contínua, a gente começa com a série de Fourier, que é essencialmente a mesma coisa, só que na forma discreta. Então, a série de Fourier, eu vou dizer que o meu f de x pode ser escrita como uma combinação linear de ondas planas, com Cn sendo esse coeficiente, que vai fazer o papel do fk, tá? É o Cn aqui. E a onda plana é iknx. E esse n é um índice inteiro que vai de 0 a n também, tal forma que o enésimo k, o k enão, é 2π sobre ΔX. Essa definição aqui ela é importante para satisfazer a periodicidade, que aparece aqui em cima. Certo? Veja que aqui eu quero que a minha função f de x mais L seja periódica. Então, se eu colocar aqui f de x mais L, vai aparecer aqui um fator EIKL. E para que a função seja periódica, EIKL tem que ser 1. E, consequentemente, para que o EIKL seja 1, o K tem que ser discreto e tem que ser dado por isso daqui. 2π sobre L vezes o índice inteiro N. Isso aqui é uma imposição da periodicidade da minha função. Tá? Ok. E aí você vê que o maior valor de K possível é 2π sobre ΔX. Qualquer valor de K maior do que esse é periódico. Tá? Basicamente passou de 2π e voltou para o zero. Tá? Então, a periodicidade no espaço real, periodicidade L no espaço real, implica uma periodicidade no espaço K, que é dado por esse fator 2π sobre ΔX. Então, o período aqui é L, o período aqui é 2π sobre ΔX. Tá? Onde ΔX é o passo. Veja que no limite contínuo, ΔX vai a zero, e a gente chega na transformada de Fourier que não requer periodicidade, né? O período é infinito. Ok. Agora sim, agora a gente vai usar a ortogonalidade das ondas planas para encontrar os coeficientes Cn, que é o que eu estava fazendo antes. Tá? Então eu vou pegar, para obter o Cn, a gente vai pegar e fazer a integração dessa função. Aqui acho que eu fiz um pouco rápido. Mas aqui agora é mais fácil, né? Se eu pegar essa função aqui e multiplicar por ikx', ikn'(x) e integrar, aí aparece a delta de kn', e com isso você isola o Cn. Tá? Essa conta é mais fácil, se vocês quiserem depois eu faço. E a gente fica com essa expressão para o coeficiente Cn, que veja que tem a cara da inversa, né? A cara da transformada, perdão, da direta, né? Que é exponencial com a parte negativa aqui. Isso. Agora, essa integral aqui, eu vou transformar ela numa somatória discreta dos meus pontos x discretos. Então, eu passo e fica com esta forma aqui, só discretizando. Somatória de 0 a n menos 1, o f de x que era contínuo vira f de xj, e o x que era contínuo vira x0 mais jx, né? Lembra que aqui eu tinha x0 mais j dx. Então aqui ficou o j dx, e o x0, o termo de x0, como não depende dessa somatória em j, eu pus ele para fora aqui, ó. Deixei ele aqui fora. Certo? Já vai ficar claro por quê. Ok. Então, uma coisa importante de perceber aqui é que, bom, primeiro eu vou definir aqui o f de j como sendo f de xj, para uma notação mais curta. E perceba que kn vezes ΔX é igual a 2π eninho sobre enão. Por quê? Veja, vamos voltar aqui no slide. O kn é isso daqui, ó, né? É uma consequência da periodicidade, 2π sobre ln. Se eu multiplicar esse cara por ΔX, vai ficar 2π ΔX n sobre L. Mais n sobre L é 1 sobre ΔX, né? Então, isso. Então, sobra só o enão ali. E aí, consequentemente, a gente fica com isso daqui. Kn vezes ΔX é 2π eninho sobre enão.
onde não é o meu maior valor de ninho, né? Isso. E aí, reescrevendo esse cara aqui em termos desses objetos, a gente fica com isso daqui. O coeficiente Cn da minha transformada de Fourier é essa exponencial de menos ikn x0 sobre n, vezes essa somatória. Somatória de 0 a n menos 1, f de j, que é o f de xj, vezes essa exponencial, que eu basicamente simplifiquei ela usando essas expressões aqui. Tá? Ficou só os índices j e n e o enão. Eu tirei o ΔX, tirei o L, usando esses truquezinhos que estão aqui. Por que eu fiz essa loucura toda? Porque esta somatória aqui, só essa somatória, é o que tipicamente está implementado nas transformadas de Fourier numérica. Então, se você olhar na documentação do NumPy, vai estar lá escrito exatamente isso daqui, ó, esta soma. Não vai ter esse termo aqui, certo? Por que não tem esse termo aqui? Primeiro, porque esse n que está aparecendo aqui é aquela questão da norma, que escolha que eu faço para a norma. Põe um sobre L na frente, um sobre raiz de L, ou nada. Então, isso vai interferir no que aparece aqui multiplicando. Então, é uma escolha sua. Então, o NumPy não implementa. Ele implementa só isso daqui. Não o NumPy, mas o FFTW, que é a biblioteca que o NumPy usa por trás. E este cara aqui, veja que x0 é a origem do meu sistema de coordenadas. Né? Meu domínio aqui da função vai de x0 a xn. Se eu tivesse escolhido o meu domínio da função para ir de 0 a L, e não de x0 a xn, o x0 seria 0, e aí não teria essa fase aqui. Certo? Então, isso daqui é uma característica da sua escolha de coordenadas. E aí, o que as bibliotecas preferem escolher é fazer um sistema mais agnóstico, no qual não depende dessas escolhas. Ou pensa que escolhe o critério mais simples. Né? O mais fácil é você escolher x0 igual a 0, que aí não aparece essa fase, e a gente fica com uma implementação mínima. Essa implementação aqui é uma implementação que a gente vai chamar de mínima. Ela não carrega a norma, é a escolha sua, e ela não carrega a origem do sistema de coordenadas, que também é uma escolha sua. Tá? Você pode sempre trocar a origem do seu sistema de coordenadas, por exemplo. Né? Então, as implementações carregam isso daqui. E essa é a fase que eu estava falando no começo da aula, que é importante a gente carregar ela se quiser fazer uma comparação fiel com o que a gente conhece da teoria. Bom, então aqui, de novo. Então, na física, né, aqui no nosso dia a dia, a gente vai preferir definir a transformada de Fourier com essa forma, que é a forma... essa não é a forma que eu gosto, essa é a forma que os livros de física gostam, tá? Colocar o raiz de n aqui na frente. Então, nesta forma aqui, a gente vai chamar de f1 de n, que é a transformada de Fourier, né? Basicamente, multiplicar o Cn por raiz de n, então fica a fase sobre raiz de n e essa soma aqui. Com essa definição do raiz de n, o legal é que a transformada inversa, ela fica também com o raiz de n. Então, aqui tem o raiz de n, aqui também, fica igual, né? Só que veja que fica uma bagunça. Aqui está um negócio até bonitinho, né? A função vezes uma fase. E aqui não. Aqui eu tenho a função vezes duas fases. Tem uma fase aqui que depende de x0 e tem uma fase aqui que é mais parecida com essa daqui, ó, que é só trocar o sinal. Né? Então, de novo, as implementações numéricas da transformada de Fourier não vão ter essa fase x0. Para toda implementação numérica, o x0 é 0. Então, é outra fase que a gente tem que tomar cuidado na hora de comparar com os resultados, que é para calcular a inversa. Veja que é bem delicado. Certo, então aqui só um comentário que o NumPy usa o FFTW e lá tem uma opção, que é a norma. E se você escolhe norma igual a orto, ele usa a opção simétrica. Você pode escolher o norma igual a orto, forward e backward. São as 3 opções padrão que eu comentei lá. Uma outra coisa que eu deixo avisado aqui é que as implementações do FFT numéricas, elas são baseadas nesse conceito que é a transformada de Fourier discreta, que é o DFT. Tem nada a ver com Density Functional Theory, a Discrete Fourier Transform. Esse cara aqui, ele é implementado com um algoritmo de divide and conquer que explora a distribuição, explora as integrais de uma forma de grafo
de tal forma que divide o ponto sempre 2 a 2, tá? Vai abrindo a sua discretização de 2 em 2 pontos. E uma consequência é que os seus resultados são numericamente mais rápidos de calcular quando você define o seu n como uma potência de 2 elevado a algum número, tá? Então, se você faz a conta com a sua função discretizada em 512 pontos, vai ser mais rápida do que se fizer com 490 pontos. Qualquer potência de 2 vai ser mais rápida do que algo próximo que não é a potência de 2. Essa não é a única implementação do ADFT, existem outras implementações que exploram outras potências, mas a mais eficiente é essa que usa potências de 2. E o FFT do NumPy sabe disso. Então, o mais adequado é, sempre que possível, discretizar o seu espaço real com potências de 2 para trabalhar com FFT. Se possível, nem sempre é possível. A diferença, por exemplo, de 512 para 1024 pontos pode ser demais, né? E aí você pode querer trabalhar algo intermediário. Então, o código sempre vai funcionar, mas você vai ter um ganho de desempenho um pouquinho maior se você usar essas potências de 2. Isso aqui depois eu comento que é também uma consequência de, assim como você tem uma escolha para fase no espaço real, você também tem uma escolha para fase no espaço K. Você pode querer trabalhar no espaço K entre 0 e 2π ou entre menos π e π. É mais interessante para a visualização dos resultados trabalhar no domínio de menos π a π. Mas de 0 a 2π também funciona, mas tem que tomar cuidado com as duas formas. Tá? Eu já vou mostrar na prática aqui que isso funciona. Aí eu vou abrir aqui o código e mostrar alguns detalhes agora. Tá? Bom, pessoal, eu me enrolei. Depois, na semana que vem, eu vou rever isso daqui e explicar direitinho. Tá? Vamos ver na prática. Oi. Até que o senhor falou bastante sobre a transformada de Fourier e tal, mas na biblioteca do NumPy e tudo mais, ali tem para fazer a transformada de Fourier ou já tem aplicação para resolução de EDOs? Isso ficou meio confuso. A transformada de Fourier. Obrigado. Eu me enrolei naquela primeira parte e acabei rompendo algo que eu ia falar. Isso. Então, tem algumas propriedades da transformada de Fourier que são importantes. Para a gente ver isso, vamos esquecer essa questão da norma que eu me enrolei, vamos só pegar aqui a definição mais básica, que o F til de K, esquece a norma, vamos colocar, é a integral de E menos I kx f de x dx. Tá. Isso. Você percebe que se eu pegar e calcular, eu não quero calcular, digamos que eu não quero calcular o F til de K, eu quero calcular o F til de K mais Q. Certo? Então, vou calcular ela deslocada. Então, vou deslocar aqui, né? Deixa eu ver se estou fazendo direito para não fazer errado de novo aqui. Não, estou fazendo errado. Estou vendo que estou fazendo errado. Ao contrário. Vamos definir uma função g de x, agora sim, que é a função g de x é a função f de x mais a. Certo? Então, eu estou deslocando o argumento da função f de x. Se eu quiser calcular a transformada do g de x, vai ser a integral de e menos i kx vezes o g de x, mas o g de x é f de x mais a dx, certo?
Agora, eu posso fazer uma mudança de variáveis aqui, vou chamar de y o x mais a. Então, com isso, a minha integral, ela fica exponencial. Então, se y é x mais a, x é y menos a, né? Então, fica menos i k y vezes a exponencial de i ka f de y dy. E perceba que isso daqui nada mais é do que a exponencial de i ka, porque essa integral aqui sai essa exponencial sai da integral, né, que a integral é em y, e aqui não tem y. E o que sobra é a transformada de f de tio. Então, se eu tenho uma função g, que é a função f deslocada, a transformada de g é uma fase EIKA vezes a transformada de f. Essa é uma propriedade fundamental da transformada de Fourier, que envolve aquela fase, que é a escolha do meu sistema de coordenadas. Então, veja que isso daqui, ó, fazer f de x mais a, é a mesma coisa que trocar a origem do meu sistema de coordenadas, de x, né? Então, quando você troca a origem do sistema de coordenadas, você ganha uma fase no espaço real. E essa é a fase que aparece naquela conta lá. É a mesma fase. Uma outra propriedade importante, aí mais ligada ao que o Hélio estava perguntando, é se eu definir o meu g de x como sendo a derivada de f com relação a x, o que vai acontecer? Quem que vai ser o g til de x? Então, o g til de x vai ser, de novo, integral g menos i kx, e aqui vai aparecer df dx de x dx. Como é que eu resolvo essa integral? Eu posso fazer uma integração por partes, né? Concorda? Sim, sim. Então, quando eu integro por partes, os limites de integração vão dar zero, tá? Vamos pensar que essa função f é uma função bem comportada, que ela não diverge no infinito. Então, a função f de x em mais ou menos infinito dá zero. Então, aquele primeiro termo da integral por partes vai a zero trivialmente. Então, vou pegar só a segunda parte da integral por partes, que vai ser menos, aí eu tenho que passar a derivada desse termo para esse, né? A derivada com relação a x vai cair o menos ik. Esse menos com esse menos desaparece, então vai ficar aqui ik integral do próprio ikx vezes f de x dx. Ou seja, este cara aqui nada mais é do que ik vezes a transformada do f. Então, se eu tenho um g de x que é a derivada de f, o g til de k é ik vezes a transformada do f. Certo? Então, essa é uma outra propriedade importante da transformada de Fourier. E por que essa propriedade é interessante para a gente? Aqui eu estou fazendo em x, mas vamos pensar agora no domínio do tempo. Se eu tenho uma equação diferencial, né? Segunda derivada de x com relação ao tempo igual a menos ômega x, onde o x aqui é um x de t, tá? Né? É o nosso ômega quadrado x, nosso pêndulo simples, certo? Vamos chamar de ômega zero. Então, eu posso tomar a transformada de Fourier da equação, e a transformada de Fourier da equação como um todo vai ser aqui do lado, eu vou tomar a transformada de Fourier da derivada de x. Então, isso vai... A derivada segunda, eu vou aplicar a regra da cadeia duas vezes, então vai aparecer um fator daqui, i ômega, em vez de k, ao quadrado, né? Então, vai ficar i ômega ao quadrado, x til de ômega, igual a menos ômega zero ao quadrado,
x tilde de ômega. Porque aqui o ômega é uma constante, então a transformada do x dá o x tilde trivialmente. Agora eu posso cancelar estas funções aqui, né? Certo? O i quadrado vai dar menos, que vai cancelar com esse menos, e eu chego em ômega ao quadrado igual a ômega zero ao quadrado. Ou seja, ômega igual a mais ou menos ômega zero. Ou seja, a transformada de Fourier da equação do pêndulo me dá duas frequências. Ou seja, eu tenho duas possíveis soluções dela. Vão ser ondas planas com frequência mais ou menos ômega zero. Então, daqui a gente tira que a solução do pêndulo vai ser alguma combinação linear, vamos chamar de C0, de E ômega t, ômega 0t, mais C1 e menos I ômega 0t. Então, isso aqui é uma parte mais interpretativa, né? Do que está acontecendo. Mas a transformada de Fourier, o que ela faz, basicamente, é pegar uma equação, que era uma equação com um operador, uma equação diferencial com um operador, e ao tomar a transformada de Fourier, ela virou uma equação algébrica. Não tem operadores, tem só escalares puros aqui, né? Só funções simples, sem operadores, né? E aí você consegue manipular essa equação e achar as frequências de oscilação. Quais são as frequências de oscilação permitidas? São aquelas que satisfazem essa equação. Claro que eu peguei um caso muito simples aqui, né? E já cheguei no resultado de uma forma mais imediata, e vocês fizeram isso lá em Física 2, sem ter que se preocupar com isso, porque é uma equação muito simples. Agora, para casos mais complicados, a gente consegue fazer esse tipo de manipulação. Ok? Outras aplicações da transformada de Fourier é você fazer análise do espectro. Pegar a solução numérica e analisar quais frequências ela está gerando oscilações. Bom, vamos lá. Deixa eu dar uma acelerada aqui, depois na semana que vem eu volto com mais detalhes sobre como é que a gente usa a transformada de Fourier para resolver problemas. Aqui vamos ver como que ela funciona dentro do Python, tá? Então veja, vamos lá. Eu vou abrir aqui um book. O FFT, ele está dentro do NumPy, então eu vou importar separado, assim, ó. Então, NumPy, import FFT, tá? Para ficar mais curto, para não ficar escrevendo NumPy.fft e tal. Ok. Vamos começar com a transformada de Fourier do seno, que é a coisa mais simples que a gente tem, né? Então, vamos escrever vamos definir o nosso x como algo que vai de 0 a 2π com, sei lá, com 100 pontos. E eu vou definir o nosso f por enquanto. Vamos deixar assim e vamos fazer o gráfico. Essa aqui é a nossa função. Quero calcular a transformada de Fourier dessa função. Então, se eu for calcular a transformada de Fourier, eu vou chamar de f maiúsculo para diferenciar, tá? Ela vai ser o FFT de f'. Foi isso. É assim que a gente faz a transformada de Fourier desse cara. Mas, claro, tem os poréns que eu estou escondendo por enquanto. Se eu fizer o plot agora, a transformada de Fourier ela é complexa, né? Então eu vou fazer o gráfico, por enquanto, vou esconder algumas coisas, eu vou fazer o gráfico do módulo. Olha lá. A transformada de Fourier do seno me deu dois picos, um pico aqui e um pico aqui, tá? Esse pico está um pouco feio, depois a gente vê por quê, mas são dois picos, um pico aqui e outro pico aqui. Agora, uma coisa que vocês podem estar percebendo é que está faltando aqui, eu não defini o eixo K, né? Eu defini o eixo X, né?
e não defini o eixo K. Certo? Faltou definir o eixo K. Então aqui está o gráfico, o eixo horizontal está indo de 0 a 100, porque eu escolhi 100 pontos. Né? Mas faltou definir o eixo K. Para fazer essa definição, eu vou voltar aqui para os slides e lembrar o seguinte, ó. A consequência da periodicidade é que o K, ele é isso daqui, é 2π sobre L, onde L é o tamanho do meu domínio, vezes N, que são os inteiros. Né? Então, eu posso usar isso para construir o meu espaço K. Não é a melhor forma de fazer, mas vamos começar assim. O que seria o L aqui para mim? O meu L seria o 2π, né, que é o meu domínio, né, então de 0 a L. Eu vou trocar aqui, eu vou chamar esse cara de L, só para ficar mais explícito. Tá? Então, esse é o meu X, vai de 0 a L, está aqui a transformada. Agora, para eu definir o meu K, então eu vou seguir aquela definição, que o meu K é 2 vezes NP π sobre L, tudo isso vezes um índice inteiro N, né? Para pegar esse índice inteiro N, eu vou usar a função arrange, que vai de 0, se eu olhar aqui, né? O Eninho vai de 0 até Enão. Vai de 0 até Enão. Lembrando que a arrange não inclui o último ponto, então eu tenho que colocar Enão mais 1. Certo? Ao princípio, esse aqui é o meu eixo K, e agora eu posso plotar aqui K e tal. N não está definido, perdão. Você não tem que definir N como sendo inteiro? Eu tinha definido N, de forma nenhuma, tinha esquecido. Agora está definido. Agora deu pau, por quê? A1 está com 101 pontos. Na verdade, X está com 100 pontos. Vou definir aqui. Aqui tem N mais 1 pontos, né? Perdão. Quando eu defino N, é N mais 1 pontos. Então, ó, probleminha, tá vendo? Aqui eu tenho que definir N mais 1. Problemas de notação, de compatibilidade do texto com o código. A minha notação aqui, o índice vai de 0 a N. De 0 a N tem N mais 1 pontos, né? Então, se eu quero... esse N aqui não é esse N. Percebe? Esse N é o índice do último ponto. Esse N é o número de pontos. Então, eu tenho N mais 1 pontos. Então, para que este N aqui seja esse N, eu tenho que passar aqui N mais 1, que é o número de pontos. Tá? Pequena confusão aí. E aqui também, aqui vai de 0 a N, N mais 1 para incluir o último ponto. Agora está certo. Certo? Beleza. Então aqui eu tenho a transformada, e agora eu posso definir o K como sendo o meu eixo. Aqui por uma escolha minha, né, como o meu L é 2π, esse fator aqui deu 1, né, 2π sobre L, e aí deu a mesma coisa, continuou de 0 a 100, mas é uma coincidência da minha escolha. Né? Se eu tivesse feito aqui a transformada de Fourier com 4π, aí fica mais claro, né? 0 a 4π. Vai continuar sendo 2 picos, mas agora vai de 0 a 50, por causa da escolha aqui, né? Porque esse fator aqui vai dar meio. Certo? Bom, perdão, gente. Agora, eu tenho 2 picos. Primeira coisa, era esperado 2 picos na transformada do seno? A transformada de Fourier do seno deveria dar 2 picos? Deveria, porque é a frequência mais ômega e menos ômega, né? É o mais e o menos da frequência. Se eu pegar o seno e expandir ele em ondas, né, na expressão de Euler, ele vai ser exponencial de ix menos exponencial de menos ix dividido por 2i. Né? Então, essas duas exponenciais, mais x e menos x, representam os 2 picos, que é o que a gente está vendo aqui.
esse pico e esse pico. Mas os picos deveriam estar em mais 1 e menos 1, né? Percebe que esse cara aqui, ele é a mesma coisa que exponencial de x mais exponencial de menos x sobre 2i. Então, os picos da transformada de Fourier deveriam acompanhar essa exponencial aqui, o pré-fator do x aqui, ó. Então, seria exponencial de 1x e menos 1x. Então, esses picos, faltou o i, né? ix. Então, esses picos aqui deveriam estar em mais ou menos 1. Se eu der um zoom aqui, ó, 0 a 5, vê que o pico está exatamente em 1, como deveria ser. Mas o outro pico não está em 1. O outro pico não está em menos 1. Esse outro pico está lá em 49. Por que vocês acham que está em 49? Consegue me entender? Por causa da definição do N? Não. Não. Por causa da periodicidade. O meu domínio é periódico. Então, se eu quero, o meu gráfico aqui, o meu eixo K, está indo de 0 a 50. Lembra que esse aqui é o eixo K. Né? Se eu for para o lado negativo, meu sistema é periódico. Então, o menos 1, ele é o 49. Eu saio daqui e volto para cá. Então, esse domínio aqui é o equivalente aí de 0 a 2π. Então, veja que esquece esse L aqui, ó, pensa no L igual a 1 para simplificar a vida. Percebe que o K ou pensa no L como, não como 1, pensa no dx como 1, pensa nesse L como sendo o enão, tá? O N maiúsculo. O meu eninho vai de 0 a enão. Então, quando o eninho for enão, vai cancelar com esse cara aqui e vai dar 2π. Então, o meu Kn vai de 0 até 2π. Percebe? E aí eu volto para o zero de novo pela periodicidade. Então, o que eu estou vendo aqui é o domínio de 0 a 2π. Ele está aparecendo de 0 a 50 porque tem esse L embaixo, que está modificado por esse L. Se eu não colocasse esse L, iria de 0 a 2π. Isso. Então, esse cara é igual àquele. Então, o truque que se faz, existe um comando dentro do NumPy FFT que a gente vai usar só para fazer os gráficos, tá? Que é o FFT Shift. Então, vou colocar aqui, ó, fft.fft shift, e aqui também. O que esse comando vai fazer ele vai pegar o vetor, vai pegar a primeira metade do vetor e trocar de posição com a segunda metade. Então, esse trecho aqui vem para cá e esse trecho vai para lá. Vai trocar de posição. Quando a gente faz isso... Bom, perdão, eu esqueci de uma passagem. Parece que não mudou nada, na verdade. É que eu preciso modificar a definição do K. Aqui o meu K está indo de 0 a 2π. Para corrigir isso, eu tenho que fazer o meu K ir de menos π a π. Então, eu tenho que subtrair aqui, subtrair o ponto médio, basicamente. Bom, devia ter preparado um pouquinho melhor essa aula, gente, perdão. Achei que eu não fosse falar sobre isso hoje. Aqui eu subtraí π e... Deixa eu ver se eu subtraí certo. Deixa eu pôr de volta aqui do jeito que estava. Tem alguma coisa errada. Tá pegando só um ponto negativo aqui.
faltou o N aqui. Aí sim, agora eu tenho que pôr o FFT shift. Ainda assim está errado. O que eu estou fazendo de errado agora? Agora está certo. É porque eu basicamente fiz o FFT Shift na mão aqui, sem querer. Não precisava ter feito. Na semana que vem eu vou voltar a falar disso tudo, tá? Porque eu não preparei a aula para hoje e me confundi em algumas coisas. Aí eu preparo para semana que vem direitinho. Bom, mas agora tá certo. Depois eu vou explicar o porquê com calma. Passar um roteiro mais organizado. Mas veja que agora os dois picos estão juntos, né? Que é o pico em mais e menos 1. Se eu der um zoom aqui agora... 5 a 5, é lá que tem um pico em mais ou menos 1, como deveria ser, que é a transformada de Fourier do seno. Tá? Isso aqui é uma consequência de você escolher se você vai trabalhar no domínio de 0 a 2π ou se você vai trabalhar no domínio de menos π a π. Veja que para a visualização é sempre melhor trabalhar no domínio de menos π a π, que é o domínio simétrico que a gente fala, do que trabalhar no domínio de 0 a 2π, por causa da periodicidade. Mas, por padrão, as bibliotecas trabalham no domínio de 0 a 2π, que é o domínio positivo e tal, né? Tem algumas razões para fazer essa escolha. Isso gera muita confusão. Veja que eu errei algumas vezes aqui, e isso é bastante delicado. Uma outra coisa que é delicada é que aqui eu estou plotando o módulo de f, mas o certo seria eu plotar a parte real, vou plotar a parte real e a parte imaginária de f. Tá? Você vê que a parte real está em azul, a parte imaginária está em laranja. Então você vê que tem as duas componentes, a maior parte é imaginária, e tem uma pequena contribuiçãozinha da parte real ali em azul. Por que está acontecendo isso? Bom, a origem dessa pequena diferença aqui é um pequeno erro nosso, que fica muito escondido e eu quero mostrar para vocês, que a transformada de Fourier do seno, eu vou passar isso como exercício para vocês, fazer a transformada de Fourier do seno na mão, papel, na teoria. Ou rever no livro, no Butkov, alguma coisa, qual é a transformada de Fourier do seno. Vocês vão ver que ela esses dois picos são duas deltas em mais ou menos 1, e é imaginário. É imaginário puro, tá? A transformada vai ser, por causa desse fator I que aparece aqui embaixo, ó, tá? Ela vai ser um número imaginário puro e vai ter sinais opostos em mais 1 e menos 1. Então, é parecido com essa curva laranja, que é a parte imaginária. Mas não deveria ter essa parte azulzinha, clarinha aqui. Essa azul aqui, que é a parte real, não deveria existir. Deveria ser zero, completamente zero. E o motivo pelo qual ela está aparecendo aqui basicamente é uma consequência aqui das minhas escolhas, que não estão certas, que lembra que o meu domínio da minha função tem que ser periódico, né? A transformada de Fourier, ela assume uma periodicidade. O f de x mais L é igual ao f de x, igual eu coloquei na apresentação. E isso não está acontecendo aqui. Esse ponto aqui, ó, o f de 0, ele está igual a esse cara, tá igual a esse cara aqui, no começo e o fim, porque eu estou indo de 0, vamos pôr de 0 a 2π para ficar mais claro. Estou indo de 0 a 2π, esses dois pontos são iguais, mas não pode, porque se eu saio daqui e avanço um ponto, o próximo ponto passa a ser esse daqui, passa a ser o primeiro ponto aqui fora. E não deveria. Quando eu saio daqui, eu tenho que voltar para o primeiro ponto aqui. Então eu tenho que parar essa curva um ponto antes. Se eu rodar para menos pontos, né, vamos rodar com 10 pontos, talvez isso fique mais claro. Lembra? Quando eu saio daqui, extrapolo meu domínio e volto pela esquerda,
eu tinha que sair daqui e voltar para este ponto. Mas se esses dois pontos são iguais, na verdade, meu próximo ponto aqui, ó, seria alguma coisa aqui, que seria este. Então, a minha periodicidade está errada. A minha função ela não está periódica. É isso que leva, basicamente, à existência dessa parte real aqui. Eu mudei o meu domínio ali, né? Fiz 0 a 2π, ficou mais evidente que a parte real aqui está gigantesca. Então, para resolver esse problema, o que tem que acontecer é que o meu domínio, o meu linspace aqui, ele tem que ir de 0 a L, mas não deve incluir o L. Tem que parar um ponto antes, ele tinha que parar aqui. Para isso, o linspace tem uma opção que é o endpoint. Se eu colocar endpoint igual a false, ele vai fazer a conta com 11 pontos, né? 10 mais 1, mas não vai incluir o último ponto. Vamos contar aqui rapidinho. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora, quando eu rodo com endpoint igual a false, olha, ele não incluiu o último ponto, e vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Continua tendo 11 pontos, mas ele não inclui o ponto final aqui, que é o L. Tá? Por quê? Porque quando eu sair daqui, o próximo ponto que eu saio daqui e volto para a esquerda, o próximo ponto é esse. Então, agora sim, a minha função está periódica. Tá? Se eu pegar esse cara e colocar aqui, a conexão aqui volta para cá. Então, eu tenho que pôr esse endpoint igual a false. Vamos ver o que acontece com a transformada de Fourier agora. Vamos lá. A parte real é 0. Só tenho a parte imaginária. Certo? Então, veja que tem várias dessas delicadezas. Uma outra delicadeza da transformada de Fourier é o seguinte. Deixa eu abrir o tablet aqui. Eu vou fazer essas deduções de novo semana que vem, mas só para aproveitar aqui e adiantar um pouco. Então, lembra que o meu espaço real, ele vai de 0 a L e os pontos têm um espaçamento ΔX. O meu espaço K, ele vai de 0 a 2π sobre ΔX, e o espaçamento entre os pontos é 2π sobre L. Então tem uma relação inversa aqui, né? Ó. O domínio do espaço X é L, e esse L define o espaçamento entre os pontos do espaço K. O espaço dos pontos do espaço X é ΔX, isso define o valor máximo do K. Então, os dois espaços, um é o recíproco do outro, então eles estão conectados por essas relações. Uma coisa interessante é vamos chamar esse cara aqui de K máximo, e vamos chamar esse cara aqui de ΔK. Então, primeiro, lembrando que o L é N ΔX. Né? Então, veja que se eu fizer ΔX ΔK, quanto que dá? Ó? O ΔK é 2π sobre L. Né? Então, ΔX, 2π sobre L, mais o L é N ΔX. Então, isso aqui cancela, e isso dá 2π sobre N. Certo? Então, se você mantém o N fixo, você tem essa relação fixa entre o passo em X e o passo em ΔK. Mesma coisa entra aqui no L e o K máximo. Se você fizer o produto deles, você vai ter uma relação parecida. O que é interessante aqui é que se você aumenta o número de pontos no eixo X, né, mantém o L fixo e aumenta o número de pontos, você reduz o ΔX. Ao reduzir o ΔX, você aumenta o domínio no espaço K. Certo? Porque está ligado aqui com o ΔX embaixo. Por outro lado, se você faz o seu L maior, você faz o passo no espaço K ficar menor. Vamos tentar ver essas propriedades. Ó. Veja que o meu gráfico aqui no espaço K está bem grosseiro, né? Tem poucos pontos no espaço K. Né? Eu sei que o
o meu domínio está indo de menos 5 a 5 no espaço K, e tem poucos pontos, né? Então vamos ver. Se eu quiser fazer um espaço K com um passo mais fininho, eu quero reduzir o ΔK, quero deixar o meu espaço K com uma grade mais fina. Para isso eu preciso aumentar o L, fazer o meu L maior, não necessariamente o meu N maior, basta fazer o L maior. Então, se eu, em vez de rodar isso aqui no período de 2π, se eu rodar para 10π, né? Tá horrível, nem dá para ver que é um seno, mas o meu espaço K vai ficar mais fino, vai ficar com um espaçamento mais fininho. Mas aqui tá horrível, né? Vamos aumentar o N para 100 para a gente conseguir ver alguma coisa. Agora eu tenho esse cara aqui, e o meu espaço K fica mais fininho, tá vendo? Fica mais delicado. Então, para você, isso é uma regra geral, que para você obter uma boa qualidade na sua transformada de Fourier, precisão numérica, você tipicamente precisa de um ΔX pequeno e de um ΔK pequeno. Mas para um L fixo, reduzir o ΔX significa aumentar N, certo? Mas para reduzir o ΔK, não adianta mexer no N, você tem que mexer no L. O ΔK é 2π sobre L. Então, para você ter uma transformada de Fourier muito precisa, com um passo ΔK pequenininho, você tem que pegar a sua função periódica e repetir ela por várias rodadas. Você tem que ter um sinal longo, né? Então, um sinal com várias oscilações aqui me dá um ΔK pequenininho. Então, o meu domínio em X tem que ser largo para que o passo em K seja pequeno. Sacou? Complicado, né? Tem várias delicadezas aqui atrás que são bem chatas. Então, veja que... Okay. Se eu aumentar aqui para 1000 pontos, ó, eu mantive o L fixo, só aumentei para 1000 pontos o meu domínio. E eu faço a transformada de Fourier, os meus picos aqui, parece que eles foram afetados, mas o que foi afetado foi o domínio, que agora está indo de menos 100 a 100. Se eu der um zoom ali, ó, de menos 5 a 5, olha só, agora eu vou manter o zoom fixo, manter o domínio fixo aqui, né? Eu tenho esses picos aqui assim. Se eu mudo o número de pontos para 100, aqui muda bastante, mas aqui não muda nada. Certo? Porque variar o N só varia o domínio do espaço K, mas não muda a precisão do espaço K. Só muda a extensão dele. Por outro lado, se eu mantenho o N fixo, vamos pôr 1000 aqui. Só para mostrar, para 1000 aqui está assim, né? Não mudou nada. Se eu mantenho o N igual a 1000, mas eu aumento o meu domínio no espaço real, estou com 50 oscilações aqui agora, o meu espaço K, os picos vão ficar mais finos. Agora sim, o domínio continuou certo, de menos 5 a 5, e o espaço K ficou mais fininho, o pico ficou mais bem definido. Então, existe essa relação inversa entre os dois, que é bem difícil de você tomar decisões, manusear ela de forma coerente, fazer escolhas adequadas, né, do que você quer fazer. E a gente tem que trabalhar isso em algumas aulas para tentar deixar isso claro. Tá? Bom, eu vou parar por aqui. Primeira coisa, eu pedi desculpa que eu não preparei essa aula, então me confundi em algumas coisas que eu preciso lembrar antes de apresentar. E eu vou corrigir isso na quarta-feira que vem. Tá? Vou rever as minhas notas antes da aula e aí a gente vai discutir. Tudo bem? Aí de hoje para quarta-feira, eu vou passar um exercíciozinho simples, que é vocês simplesmente darem uma revisada na transformada de Fourier, na teoria mesmo, e calcularem qual é a transformada de Fourier do seno, do cosseno e da gaussiana. E a derivada eu já mostrei, né? Mas vou colocar na lista também para vocês lembrarem como é que é a transformada de Fourier da derivada, que são as propriedades básicas da transformada de Fourier. Aí na aula que vem, depois de eu apresentar de uma forma mais organizada esse conteúdo, eu vou ilustrar essas propriedades. A transformada da derivada, por exemplo, ela vai ser muito importante para a gente. Tá ok? Beleza, professor. Bom, beleza. Ok. Bom, então por hoje é isso, tá, gente? Então,
Desculpa de novo por estar bagunçada essa aula, que sem preparar, essa aula é terrível mesmo. Tem que preparar direitinho. Relaxa, professor. Valeu. Até a quarta-feira, então, gente. Se tiverem dúvida, eu estou aqui mais um minutinho. Ah, tá. Até mais. Professor, eu queria tirar uma dúvida, mas não é da maternidade, é de plotar gráfico, que eu fiquei com dúvida. Eu, por exemplo, fiz um subplot de uma linha e 2 colunas, por exemplo. Como que eu faço eu quero colocar um título, para ele ficar centralizado em cima? Porque toda vez que eu coloco, ele fica muito para um lado ou muito para o outro. Uhum. Eu queria colocar ele, tipo, centralizado em cima dos meus 2 plots. Dos 2 plots? Bom, primeira coisa, eu não faria isso. Não colocaria título no plot. É porque eu ia fazer tipo, só para ficar organizado, porque eu terminei a parte do pêndulo já. Aí eu fiz todos os gráficos, é muito gráfico, mas eu anotei no próprio programa também. Então... Vou fazer aqui rapidinho. Vou fazer 2 gráficos, y igual a x e y igual a x quadrado, só para uma coisa. Fez 2 colunas? Isso. Deixa eu dar um... Deixa eu ver. Eu estava pensando, se você chama o title fora do subplot, ele não plota, né? Você tem que colocar... Sim, eu tentei fazer isso também. Deixa eu ver na documentação um pouquinho. Se tem alguma coisa... o set title aqui é uma propriedade do eixo. Eixo é cada um dos plots. E fica associado a cada um deles. Aqui tem, no caso... Vamos ver o que ele fez aqui. Aqui, ó. Não conhecia esse comando, não. Subtitle. Entendi. Então, vamos ver. Subtitle. Isso. Agora sim, eu vou usar. É só questão de estética mesmo, que para... Mas aqui em trabalhos científicos, relatórios, artigos, teses, não se coloca título desse jeito, não. Não é comum. Então, é muito necessário, não. Entendi. Se você quiser fazer, porque a sua organização e o seu relatório, tudo bem, mas não faça isso. Não, era mais em questão de apresentação mesmo, porque no próprio código que eu digitei, eu coloco, agora estou utilizando amortecimento, forçando, tá organizado. Nesse sentido, nesse tipo de estrutura, eu concordo que faz sentido, mas você poderia fazer isso no próprio Jupyter, né? Colocar no... Sim. É porque, de qualquer forma, as imagens eu vou colocar no PDF, né? Já vai ser lógico a sequência, né? Em questão de entendimento, é lógico. Não tem... Deu uns gráficos bem legalzinho. Ótimo. Certinho, então, professor. Só isso mesmo, era só curiosidade mesmo. Certo? Tranquilo. Obrigado, viu? Tranquilo, até mais.